Levante a sua mão e diga: não importa. Não importam custam. Somente a ti, Jesus. Levante uma das suas mãos aos céus e faça disso uma verdade cantada. Diga: somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, se esse aplauso é uma expressão da sua adoração, faça o seu melhor. Aplauda, aplauda. Misture com glória a Deus e aleluia. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, ainda antes que houvesse dia, Ele já existia. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado nessa noite. Segure a mão dela com fé. Oh, aleluia. Faça isso com fé. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Diga: Ele trabalha. Não, você está tímido. Fale com ousadia. Diga: Ele trabalha. Ele trabalha por você. Alguém pode glorificar ao Deus que não dorme? Ao Deus que trabalha por você, trabalha pelo seu conforto, trabalha pela sua segurança, trabalha pela sua estabilidade, trabalha pela sua vida emocional, trabalha pela sua orientação psicológica, trabalha para que você tenha paz, trabalha para que você tenha graça, trabalha para que você tenha vida, trabalha para que você tenha sossego, trabalha para que você tenha esperança. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós estamos confiando em ti, Senhor. Em ti, Senhor. Oh, Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando o Senhor criou os céus e terras, o texto vai dizer que no sétimo dia, havendo Deus feito todas as coisas, Ele descansou. Ele fez o quê? Isso foi quando Ele criou bicho, isso foi quando Ele criou planta, isso foi quando Ele criou a extensão dos mares e determinou o seu limite através das terras. Mas depois que Deus criou o homem, nunca mais. Olha para quem está do seu lado e diz: depois de você, Deus não teve uma folga. Aleluia! Eu não quero que você entre aqui nessa noite pensando que está solto no mundo, não. Ai, irmã Camila, mas eu não tenho marido. Deus é teu marido. Ai, irmã Camila, mas eu não tenho alguém para cuidar de mim. O Senhor está dizendo a homens aqui: eu sou o teu pai. Pregue isso para pelo menos 3 pessoas. Eu falei, quantas pessoas? Diga para pelo menos 3 pessoas: você não está solto no mundo, não. Não está solto no mundo, não. Não está solta no mundo, não. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chega à tua tenda, porque você não está solto. Oh, aleluia. Ele dá ordem aos anjos ao seu respeito, porque você não está solto. Ai, irmã Camila, e as obras das trevas? Não tem obras das trevas. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para te dar vida e te dar vida com abundância. Oh, aleluia. Estou sentindo de liberar isso para alguém hoje aqui. Você não está solto, você não está solto. Você não está solto no mundo. Você está ligado na videira, está ligado no propósito, está ligado no plano que o Senhor determinou para a sua vida. Você não está solto no mundo. Alinha a tua vida no que Deus tem para você, porque você não está solto.
irmã Camila, mas e se eu tiver me soltado? Eu pensei que era meu ouvido que estava meio ruim quando eu estava ali. Eu pensei, quando eu chegar no retorno vai ficar tudo bem. Mas não está tudo bem não, o compressor está bem apertado. Então se o meu amigão aí do som puder me ajudar e aliviar o compressor, vai ajudar toda a igreja, né? Quando a gente tem mais segurança para falar sem fazer tanta força, alivia a ministração da mensagem. Você consegue fazer isso aí para mim, queridão? Aliviar o compressor? Consegue? Sonoplasta zeloso, tem um cuidado com o som, isso é lindo. Mas o compressor, vez ou outra, se levanta contra nós. Mas ele vai me ajudar aí, glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui e você está dizendo, irmã Camila, mas até parece que eu estou solto. Estou solto. Eu acho esse Deus lindo, porque a palavra do Senhor vai falar acerca da parábola que o próprio Jesus conta, das 100 ovelhas. E como é que pode, né, em qualquer outro contexto, em qualquer outra religião, isso pareceria injusto, isso pareceria incoerente, mas o texto diz que ele guarda as 99 e vai atrás da 100ª, né? Por quê? Porque ninguém pode ficar solto. Ninguém. E se tem uma 100ª por aí solta, o Senhor está dizendo, estou guardando 99 só para gastar tempo com você. Aleluia. Eu estou feliz de retornar a essa casa, quero render graças ao Senhor pela oportunidade. É bom poder retornar. Eu estava ali vindo na van e pensando assim, Senhor, receber um convite é muito honroso, mas retornar a um lugar que você veio é ainda mais honroso. Significa que você não fez bobagem nenhuma, né? E isso é muito bom, porque somos tão falhos que só o Senhor mesmo para lembrar que nós somos pó. Então eu quero glorificar a Deus por retornar a essa casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Wagner. Louvar a Deus pela vida da pastora Nádia, que está cada dia mais bonita. Glória a Deus. Cabelo hidratado. Eita, mulher enjoada, rapaz. Coisa mais linda. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida da cantora Deise do Vale, a quem eu desejava muito estar junto. E hoje o Senhor me concedeu. Louvar a Deus pela vida da Camila Campos, que eu imagino que seja aquela preciosa ali, né? Deus abençoe, Camila, a sua vida. Seu nome é lindo. Seu nome é lindo. Seu nome é lindo. Louvar a Deus pela vida do pastor Abraão. Ele estava aqui quando eu subi logo de... Deus abençoe, pastor Abraão, aonde o Senhor estiver, lhe dê força, saúde. Glorificar a Deus pela vida do Zeca. Eu não sei se ele vai lembrar de mim, mas ele é muito querido. Esse homem é crente, irmão. Pense num homem crente. É o Zeca Quintanilha. Você é crente, Deus te guarde. Louvar a Deus pela vida do Juliano, que sempre me abençoa muito aí. Nunca posso esquecer do Juliano, irmão, porque ele me alimenta depois do culto. Então eu quero louvar a Deus pela vida do Juliano, da família toda dele. Também do irmão Tiago, a quem nessa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer, um testemunho lindo. Louvar a Deus pela minha amiga Rosilene Duarte, que está aqui. A Rose é a gaúcha, fica de pé, Rose. Isso é uma figura, irmão, pode sentar, Rose. Isso aí só lembra o que eu esqueci quando eu estou dentro do voo. Aí diz, Camila, você esqueceu isso assim, assim no hotel. Eu digo, pra quê que você está me lembrando isso agora? Vai me ajudar em quê? Né? Tá aí, gaúcha, os pais dela são daqui. E hoje ela me acompanhou, por interesse, mas está aqui. Por causa dos pais dela, brincadeira, está sempre comigo, me abençoa muito. E eu não sei, eu não o vi hoje, mas eu queria glorificar a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos. Falei certo, Tiago, é o pastor Luiz Carlos? Gente, Zeca, segura aí só um pouquinho que eu tenho dificuldade de concentração. Quando eu ficar doida, você volta comigo, mas só volta você ficar doido também. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos, gente, porque da última vez que a gente se encontrou, a gente saiu de madrugada, não foi? Não foi, pastor? Foi mais ou menos de madrugada, pastora. Eu não sei se era 3h30 ou 4 da manhã, era um troço assim. E aí eu falei, pastor Luiz, o senhor não atrasa não. E ele, não é de atrasar, é um homem muito correto. Mas nesse dia, não sei o que deu, se foi a chave, o que foi cavando, não sei o que houve, que ele deu uma atrasada e eu chamei o Uber. Aí chamei o Uber, quando eu vi ele chegando, eu cancelei o Uber e fui embora com o pastor Luiz Carlos. Mas já cheguei como? Desesperando ele, né? Falei, pastor, o senhor corre. Mas o senhor corre como nunca o senhor correu antes. O senhor corre, meu irmão, pra que eu falei isso? Por quê? Eu pensei, cidadão já com alguns cabelos brancos, né? Se falar corre para ele, deve ser vai a 100. Mas não. Você não deixa esse velho te enganar, não. Mano, ele mandou de 120, 140. E pai, eu ali ligada, porque eu queria mesmo chegar e não queria que ele diminuísse, não. Foi critério meu, foi eu que pedi. O problema era a música que ele estava ouvindo.
A gente cortando essa pista, subindo o viaduto para poder chegar, ligando seta para a direita, jogando para a esquerda, desviando de carreta, e eu doida para chegar, e tá esse homem ouvindo na rádio. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. E no meu coração eu dizendo, Senhor, eu te amo, mas agora não, agora não. Agora não, agora não, agora não, agora não. Mas que coisa, rapaz. Depois, acabou essa e veio aquela outra, que eu estava até comentando hoje com os meninos. Aí acabou essa e veio aquela outra que diz assim, ai meu Deus, como é que diz? Só quero ver você. Falei, poder no teu sangue, Jesus. Não, Senhor. Agora não, e aí cheguei lá. Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos, porque ele me aproxima de Jesus, ele me deixa perto de Deus. É o Senhor que vai me levar de novo? Podia ser. Eu dispenso o Juliano se for o Senhor, porque o Senhor é top. Deus abençoe sua vida, é uma alegria ele ver de verdade, tá? Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração como palavra de Deus para essa noite. Eu quero render graças ao Senhor por todos os missionários, irmãos. Que culto precioso. Que culto precioso. Que culto precioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos aí atrás estão ouvindo bem? Então sou eu mesmo. Gênesis 37. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra voltou ao meu coração como palavra de Deus para essa noite. Gênesis 37. Muito obrigada, pastor. Eu só preciso falar só uma coisinha, irmãos, para depois não acrescentar mais nada que não seja a própria palavra. Na última oportunidade que nós tivemos aqui, foi uma bênção, glória a Deus, como eu fui abençoada. Essa igreja é tão abençoadora, que eu só saí do púlpito para ir ali no banheiro e já voltei carregada com presente. Você vê como é que são os irmãos aqui. E isso alegra muito o nosso coração. Mas hoje, em decorrência de um compromisso pela manhã, onde eu estarei saindo direto do aeroporto para esse compromisso, eu vou precisar, quando acabar, assim que terminar o culto, me retirar por uma questão mesmo de logística. Eu digo da última vez que a gente esteve aqui, para poder dizer que os irmãos que estiveram aqui da última vez, sabem que não é meu costume. Quem estava aqui? Alguém estava aqui da última vez que eu estive aqui? Não sei se você ficou até o fim, mas nós somos os últimos a sair da igreja. A gente fica, atende todo mundo, fala com todo mundo, beija todo mundo, abraça todo mundo, marca sovaco molhado no ombro de todo mundo. Todo mundo. Então, isso aí não é problema para a gente. Mas hoje, em razão disso, a gente vem vindo de uma maratona, eu tive que fazer uma cirurgia às pressas, e aí peguei no período do pós-operatório. Como foi emergência, eu não tive como me articular, então eu tive que remanejar todas as agendas do mês do período do repouso do pós-operatório e tive que acrescentar nesse mês agora, entrando em maio e no início de junho. Então, foi o melhor que eu consegui fazer, mas em razão disso, eu tenho dormido no máximo de 2 a 3 horas de sono por noite. Então, em razão de uma questão mesmo logística, para eu dar conta de cumprir alguns compromissos, eu preciso me retirar hoje, em razão do que eu estou falando com os irmãos, que amanhã eu já saio do aeroporto direto para outro lugar. Então, eu estou explicando direitinho, porque respeito e honra é o tipo de coisa que você paga na mesma moeda. Então, tem que ter uma reciprocidade. Talvez você está aí dizendo, irmã Camila, calha a boca, eu vim ouvir a palavra, não estou nem aí para a senhora, nem para foto, nem para nada. Mas é que tem irmãos que no final do culto têm o costume, né, de dar um beijo, um cheiro, um abraço, e a gente não tem problema com isso. Mas em razão do que eu estou explicando, hoje, excepcionalmente aqui, não será possível, diferente da última vez, não será possível. Vocês me perdoam, me entendem em nome de Jesus? Você não vai fazer aquela cara de brisa no final do culto, dizendo, só eu, né, me constrangendo na frente de ninguém, não. Tu está aqui no culto, tu não vai fingir que não estava aqui nessa hora que eu falei, não, né? Então, beleza, combinado. Gênesis 37. Diz assim o texto sagrado. Glória a Deus. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. E sendo ainda jovem,
andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles ao seu pai. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores, ou uma túnica talar de mangas compridas com várias cores. E vendo os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus outros irmãos, odiaram-no e já não conseguiam falar com ele pacificamente. Então teve José um sonho e contou a seus irmãos, e com isso o odiaram ainda mais. Pois lhe dizia: peço-vos ouvir este sonho que tenho sonhado. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e também ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: agora tu reinarás sobre nós. Agora tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda então outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: olha, eu tive outro sonho. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é este que sonhaste, menino? Acaso viríamos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o odiavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E você diz amém. Glória a Deus. A narrativa que nós acabamos de fazer menção, Gênesis 37, ela é, na verdade, uma história muito conhecida, não apenas dos leitores da palavra de Deus, daqueles que estudam a palavra ou que conhecem os textos sagrados, mas a história de José é uma história que ficou muito famosa, assim como a de Davi, mesmo diante de tantos personagens ricos da palavra de Deus, porque é o tipo de história que dá filme. É o tipo de história que motiva qualquer pessoa sobre qualquer circunstância. Uma história de amor, de sofrimento, humilhação, superação e tremenda exaltação. E aí, para fechar, sublimação, resiliência total, que é quando ele consegue pegar tudo aquilo que fizeram com ele e entender que aquilo cooperou para o seu bem, sendo assim um agente condutor da extensão da bênção sobre a sua casa, e não somente da sua casa, mas sobre todo o seu povo. A gente vai ver a primeira menção de José com apenas 17 anos de idade, por isso o texto vai dizer que ele ainda era muito jovem. 17 anos de idade, daqui a pouco a gente vai ver o José com aproximadamente já 45, 47 anos de idade, governador sobre toda a terra do Egito, abastecendo a sua família, e não somente a sua família, mas usando o espírito de excelência e de sabedoria que o Senhor lhe confiou, para guardar da fome povos e nações. Nós estamos falando que o Egito naquela época era o país de primeiro mundo, era para lá que alguém queria ir quando queria viver como se fosse hoje o sonho americano. E ele estava sobre o governo de todas as nações, povos, tribos, raças, numa extensão maior do que 1000 quilômetros, e eu estou falando de regiões que distavam mais do que toda a extensão da Bahia, por exemplo, determinando a porção diária de cada pessoa, livrando assim mais do que o seu próprio estado e do que o seu próprio povo da fome, ou seja, precursor de uma nova história. A história dos livros da humanidade, não é a história do texto sagrado, não é uma história que dependa de fé para a crença. A história da humanidade guarda até hoje os feitos de José. Então essa história, em razão de tudo que eu acabei de mencionar, ela ficou muito conhecida. E ela serve para nós de inspiração quando a gente fala de sonhos, quando a gente fala de projetos, de empreendimento, de vontade. Programas baseiam a sua audiência praticamente todos os sábados à tarde em histórias extremamente semelhantes à de José. Gente pobre, gente amada, gente que sofreu, gente que foi humilhada e que hoje está em posição de honra. Hoje eu acompanhava um programa pela tarde e são algumas mães que têm alguns jogadores dentro da Copa do Mundo esse ano. E uma mãe deles, nessa tarde, agora eu me esqueci o nome do jogador porque não sou muito boa no que tange a isso, mas ela dizia que quando o filho dela foi jogar pela primeira vez, e aquilo foi compartilhado em rede nacional, e eles muito pobres, não tinham televisão em casa, não tinham nada,
Ela saiu de casa e foi ver pela rua onde é que tinha um bar, uma padaria, uma lanchonete, uma pizzaria, algum lugar que dispusesse de alguma televisão para que ela pudesse assistir. E aí ela conseguiu um lugar que estava aberto e ficou olhando de longe da calçada. Ela não tinha dinheiro para comprar nada e nem queria comer nada e nem bebia coisa alguma. Ela só parou na calçada para ficar olhando o filho dela jogando pela televisão, porque apesar dele estar na televisão em posição de honra, eles ainda eram muito pobres, porque a pessoa galga-se muito para chegar onde chega. E ela disse que estava ali olhando e menos de pouquíssimo tempo, chegou o dono do bar e falou para ela, você vai consumir alguma coisa? E ela disse, não, eu vou ficar aqui, eu só quero ver televisão. Ele disse, olha, você só vai ficar aqui se você consumir alguma coisa. Você vai consumir aqui alguma coisa? E ela disse, não, e ele tocou ela de lá. Uma mulher honesta, uma mulher íntegra, uma mulher de bem, uma mulher trabalhadora, uma mãe tentando ver o desempenho do futebol do seu filho, alguém que conquistou junto com ele a oportunidade daquele sonho. Ela foi tocada de lá. E aí depois ela achou um outro lugar onde alguém estava lavando a calçada e conseguiu numa pizzaria ver o andamento do jogo e ver o filho dela. Nos 44 minutos do segundo tempo, quando ela conseguiu a televisão para ver, o menino recebeu um passe, deu-lhe uma cabeçada e fez o gol daquele jogo. E ela ficou maravilhada. E hoje ela estava dando entrevista à Glenda Kozlovski de dentro do estádio da Copa na Rússia, onde se o Brasil ganhar, vai estar jogando o seu último jogo. E quando ela entrou ali, o filho dela é a última Copa dele, ele já teve a oportunidade de participar de uma, e ali elas estavam chorando e se emocionando com essa história de superação, né? Ela não é apenas uma sobrevivente, isso é só um exemplo para a gente entender. Ela é uma mulher que superou. E eu vi aquela história ali, e é a história da nossa vida, é a história do nosso dia a dia. Até hoje, eu nunca consegui fazer o que eu já ouvi algumas pessoas dizem ser capazes de fazer. Por exemplo, chegar num hotel onde achou que não gostou e pedir as coisas para sair, ainda que banque por si mesmo. Mesmo que eu tivesse condições de bancar, eu acho uma agressão a quem está te hospedando. E aí, no meu caso, seria renegar a história que eu já vivi. Eu conheci cama já na adolescência. Durante toda a minha vida eu dormia em esteira, o chão da minha avó era chão de terra, batida, com tapete colado no chão que não saía, porque para a gente conseguir varrer tinha que jogar água para não subir poeira. Tinha uma esteira que se amarrava uma na outra, era uma esteira de corda, se amarrava uma na outra, e vez ou outra aquilo abria igual cabelo, igual espiga de milho. E a gente tinha que arranjar um arame ou alguma coisa para ir enrolando. E aí colocava tudo aquilo na sala, porque minha avó só tinha 2 cômodos. Na verdade era um só, 2, né? A sala era o quarto, a sala também era a cozinha, e só o banheiro que era um pouco distante. Eu me lembro que a primeira coisa que eu comecei a fazer quando o Senhor começou a me prosperar foi comprar uma caixa d'água para minha avó, porque durante toda a vida a gente sempre tomou banho com caneco, sempre. E até para esquentar a água era complicado, porque quando não tinha gás tinha que arranjar lenha. Era assim que a gente dormia, era o que a gente comia, não se podia comer pão todo dia. Naquela época do cruzeiro era muito difícil. E eu me lembro que a gente comprava as coisas no caderno. Eu não vou dizer fiado, porque não era o termo próprio, era mais comum do que a gente imaginava. Então eu cresci com a minha avó dizendo assim, guarda o seu nome. E ela nunca leu o capítulo 2 de Provérbios de Salomão. E ela dizia, guarda o teu nome, porque você pode não ter nada, mas se você tiver um nome, você vai ter condições de construir alguma coisa. Mas se você perder o seu nome, você vai ter dinheiro e tem gente que não vai querer fazer acordo com você. Eu cresci ouvindo isso. Por que minha avó falava isso? Porque ela comprava o pão todo mês, né? Pagava toda semana e pagava por mês, e a gente tinha que ir lá e pagar de uma vez só. Era assim naquela época. A água era de poço, o dormitório era no chão, não tinha cômodo para ninguém. Era eu, minha avó, minha mãe, meu pai, todo mundo que estivesse junto no mesmo lugar. Eu me lembro que quando eu casei, eu tinha tanta dificuldade de continuar dormindo na cama, porque sendo solteira, já tendo cama, morando com minha mãe, eu dormia no chão, de tanto tempo de dormir no chão. E quando eu casei, para eu conseguir dormir, vezes ou outra, eu impelia meu marido, e ele muito apaixonado, bondoso, tirava o colchão da cama, a gente tendo cama para botar no chão, só para eu ter uma noite de sono em paz para conseguir dormir no chão. E aí hoje a gente chega em alguns lugares, né? Tem uma honra tão grande, é comida, é bebida, é carinho, é afago. Eu fui ali no banheiro, a irmã me deu uma toalhinha, e outrora a gente tem que guardar as coisas com tanto, né? Com tanto apreço por não ter a oportunidade de ter aquilo. E hoje eu vendo os missionários aqui, e eu dizia, Senhor, muito obrigada, porque mais do que sobreviventes, o Senhor tem construído para nós uma história de superação. Eu vou repetir porque eu quero que você grave muito bem isso, eu não vou me estender. Vai ser cirúrgico como um bisturi, mas vai ser forte como a remoção de algo ruim
e entrando algo melhor. Ser um sobrevivente te dá respeito diante da sociedade. Ser um sobrevivente te dá dignidade diante da sociedade. Ser um sobrevivente faz você carregar no seu corpo marcas das quais você não se humilha, você se orgulha. Ser um sobrevivente é bom, mas ser alguém que tem uma história de superação é ainda melhor. Irmã Camille, sobreviver e superar não é a mesma coisa? Não, não é. Sobreviver é ser capaz de se manter vivo, ainda que você esteja abaixo da qualidade ideal de vida que você gostaria de ter, mas você se mantém vivo, isso é sobreviver. É permitir com que aquilo que veio para te destruir te abateu, mas não te destruiu. É permitir com que aquilo que veio para roubar a sua fé te fizesse bater os joelhos, mas nunca te fizesse deixar de crer. Sobreviver é saber que está com câncer, ter força para lutar, sem deixar a peteca cair durante o tratamento. Isso é sobreviver. Sobreviver é saber que um homem te traiu e ainda não tendo condições de perdoar completamente, ainda assim ter condições de conviver com ele por amor à sua casa e ao voto que você fez a Deus no altar. Sobreviver é deixar coisas, às vezes, para viver um ministério e não tendo ele ainda o sucesso que você projetou, não abandoná-lo por causa disso. Sobreviver é sentir-se por vezes dominada pela síndrome do pânico e não deixar de vir à igreja mesmo trazendo um rivotrilzinho dentro do seu bolso. Isso é sobreviver. Sobreviver te dá dignidade para olhar as pessoas de frente. Sobreviver te dá dignidade para pagar a fatura mínima de um cartão, sem deixar o teu nome ficar sujo para no mês que vem, ainda que você não saiba exatamente o que fazer, passar de novo o cartão para ter uma lista de compras e ter o que oferecer aos seus filhos. Sobreviver é construir uma história de dignidade, mas Deus não nos chamou para que venhamos finalizar a história como sobreviventes. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque você tem sobrevivido. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque diante de tantas dificuldades, Deus tem te dado graça para você estufar o peito, levantar a cabeça e entender: Deus ainda não me exaltou, mas tem me honrado, tem me dado graça, tem sido fiel, tem sido bondoso, tem sido generoso comigo. Porém, quando o Senhor revelou toda a sua glória ao mundo, quando Ele fez o seu grande momento, o grande finale, que na verdade era a construção do início de uma nova história, não foi para que nós tivéssemos sobrevida, não foi para que nós vivêssemos abaixo da expectativa ideal de vida que nós idealizamos para viver. E todo misticismo, quer seja ele religioso ou não, que tem entrado na nossa mente, a fim de que nós nos acomodemos aonde nós estamos, acreditando que isso é o bastante, precisa ser removido. Por quê? Porque disse Jesus: eu vim para que tenhais vida. Quem está comigo, completa, por favor. Jesus disse: eu vim para que tenhais, sem preguiça, vamos lá. Eu vim para que tenhais e a tenhais em abundância. Abundância. Não é abundância no que se tem, é abundância em quem se é. Por quê? Porque quando você aprende a ter abundância em viver, não é a vida que determina como você vive, é você que diz como é que ela tem que bater na tua porta. Paulo vai falar abertamente sobre isso quando escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo de número 3. E muito antes de dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele vai dizer, aprendi. Entenda, não é apenas fé, não é espiritualizar a construção de uma vida. A vida é pedagógica. João capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença, os discípulos chegam para ele numa visão mística dentro da cultura judaizante. E Jesus vem para quebrar aquilo. Quando eles olham o cego de nascença, eles dizem assim para Jesus: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? Qual é a resposta de Jesus? Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifeste nele a glória do meu Pai que está no céu. Me
convém fazer a obra enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmã Camila, troca para miúdos. Jesus está dizendo, nem culpa do pai, nem culpa da mãe. Eu não vim para arrastar hereditariedade. Eu vim para, através da vida de pessoas que precisam, através da vida de pessoas que cerram o punho, mesmo em circunstâncias difíceis, mostrar para elas que elas são alvo da manifestação da glória do meu Pai, que está no céu. A vida é pedagógica. Jesus trabalha com a pedagogia da vida. Por isso, vida não pode ser constituída no que você tem, porque senão você será um miserável. Quem baseia a vida no que tem é miserável. Paulo não vai basear a vida no que ele tem, vai basear a vida nas riquezas de quem ele conseguiu ser em Cristo. E ele vai dizer assim, sei estar em abundância, porque eu aprendi. E sei também estar em escassez. Sabe o que Paulo está dizendo? O que vai no meu prato à mesa não determina meu estado de espírito. Ele está dizendo, quando tem angu, eu dou glória a Deus. E se tiver picanha maturada, eu sei dar lugar. Ele está dizendo, se a cama é king size, também sei dormir até meio-dia. Mas se a esteira é dura, não perco noite de sono por causa disso. Deito, durmo e me levanto, porque Ele me faz habitar em segurança. Aleluia! Oh! Todo aquele que tem uma vida baseada no que ele tem, terá a oportunidade de dar créditos na sua história a Satanás. Quando Deus dá testemunho de quem é Jó, Satanás chega na reunião dos filhos dos homens e Deus diz assim para ele, tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal como o meu servo Jó. Aí Jó vai responder exatamente dessa maneira, mas também tu serve a ele de balde? Eu gosto de uma tradução que diz assim, tu és ao redor dele como uma cerca. O que é uma cerca ao redor? Você delimita um espaço para dizer, aqui pode e aqui não pode. O que Satanás está dizendo é, mas também tu cerca ele de bens, tu cerca ele de favor, e quando a gente quer tocar nele não pode, aí Deus derruba a cerca. E diz assim, vai lá, então, e toca no que ele tem. Por quê? Qual é a colocação de Satanás para Deus? A colocação é essa assim, ele é quem ele é por causa do que ele tem. Deixa eu tocar no que ele tem para o senhor ver quem ele é. Não vem dizer para Deus quem eu sou, não. Ninguém, nem o diabo, sabe quem eu sou melhor do que Deus. Ele disse para Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Oh, aleluia. Parafraseando é basicamente isso, é como se o diabo, é como se não. O que ele diz é exatamente isso. Deixa eu tocar no que ele tem para o senhor ver quem ele é. E é como se Deus respondesse, toca no que ele tem para tu ver quem ele é. E aí o texto diz que ele vai lá e toca em tudo que ele tem. E tira tudo que ele tem. E quando ele perde tudo, você lembra, qual é a postura de Jó? Se curva, adora, cinza, pano de saco. Deus me deu, Deus tomou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E ele adora ao Senhor. Ele adora ao Senhor. Todas as vezes que eu faço a narrativa dessa cena, eu fico imaginando Satanás ao derredor, esperando receber créditos da atuação nefasta e desgraçada que ele teve na vida de Jó, pensando, Deus deu, mas eu tomei, e não seria pecado nenhum se Jó abrisse a sua boca e dissesse, Deus me deu, mas o diabo tomou, porque quem tomou não foi Deus, quem tomou foi o diabo. Então não seria incoerência nenhuma se ele dissesse, Deus me deu, o diabo tomou. Todavia, bendito seja o nome do Senhor. Isso não desfaria a adoração de Jó, de maneira nenhuma. Mas não, ele diz, Deus me deu, Deus tomou. E eu imagino Satanás ouvindo os créditos dos seus feitos sendo destruído diante dele. Tanto que Satanás só fala no capítulo 1 do livro de Jó e depois não abre mais a boca do livro de Jó. Por quê? Porque Deus o repreendeu? Não, porque Jó não lhe deu créditos. Ele ficou tão sem graça
graça, tão sem graça, que foi a primeira vez numa história que ele entra no capítulo e já sai no capítulo que ele entrou. Por quê, irmã Camila? Porque diante daquilo que Jó perdeu, Jó está reconhecendo que tudo é para a glória de Deus. Então, enquanto Satanás espera reconhecer os créditos daquilo que tirou de Jó, Jó vai dar crédito para Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas o que acontece? Jó consagrava a Deus, servia a Deus, sacrificava a Deus, fazia banquetes para a glória de Deus, se assentava no meio do povo diante de Deus. Jó não mencionava Satanás, Jó não mencionava o adversário, Jó não murmurava e nem adorava diante do adversário. Ocorre então que é acostumado a conviver com Deus, a falar com Deus, a orar a Deus, a tributar a Deus, a ofertar a Deus, a sacrificar a Deus, foi destituindo a imagem de governo de Satanás da sua vida. Uma coisa de boa acontecia, ele dizia era Deus. Uma coisa ruim acontecia, ele dizia era Deus. Quando os filhos dele faziam o que era certo, ele dizia é de Deus. E ele pensava, e se fizeram errado, vou consertar para Deus. Era Deus na segunda, Deus na terça, Deus na quarta, Deus na quinta, Deus na sexta, Deus no sábado, Deus no domingo, Deus no feriado. Era Deus, 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 Jó, Deus, Jó, Deus, Jó, Deus, Deus e Jó e Deus. Quando Satanás vem e toma, e Jó diz, Deus deu e Deus tomou, ele está nas entrelinhas dizendo para Satanás, não reconheço o teu governo como nada, não reconheço o teu poderio como nada. Ele destitui o crédito do diabo. Pega na mão de quem está ao seu lado com graça, vai. Se tem crente pentecostal aqui, começa a reagir dando glória e aleluia, enquanto segura na mão de um crente cheio de Deus. Segure a mão de alguém, dê um apertãozinho nele ou nela. Ô irmã Camila, quem está do meu lado está de braço cruzado. Pega na mão dele com carinho e mostra que se ele veio fazer social, você não veio. Você veio aqui com o propósito de Deus. Segure na mão desta pessoa e diga para ela, tira. Diga, tira. Não, grita aí para ela, diga, tira. Satanás, no capítulo 1 da sua vida. Que é isso? Se está na bênção é de Deus, se está na prova é de Deus, e toda a glória é para Deus, e a minha vida vem dele, sou dele, para ele, através dele. Jó destitui o governo, descredibiliza-o. Aí ele volta diante de Deus e diz assim, vida pela vida, pele por pele, e tudo que o homem tem pela sua vida ele dará. Deixa eu tocar na pele dele e matar. Aí o Senhor disse assim, você toca, mas não mata. Por quê? Porque saúde também é detenção de poder. O que é isso, irmã Camila? Está contigo, mas não significa que seja seu. Se fosse totalmente nosso, não seria transferível. Quando Pedro chegou na casa de Enéas, transferiu saúde. Diz para ele, Enéas, Cristo te dá saúde. Na hora o homem levantou, depois de 8 anos. O difícil é quando é tomado de nós coisas que estão tão intrínsecas a quem nós somos, que começamos a acreditar que aquilo pertence a nós. E se eu te dissesse nessa noite que você não tem absolutamente nada a não ser o direito de admitir o seu pecado, porque foi a única coisa que você conseguiu desde a criação do mundo, pecar. A única coisa. Eu vou perguntar para ver se você tem humildade e entende. Eu vou perguntar o que você tem. Você não vai me dizer quanto tem na sua conta. Você não vai me dizer quantos livros você já leu, com quanta eloquência ou sabedoria você tem poder de articulação. Não, eu não estou perguntando quantos diplomas você tem na parede. Quando eu perguntar de fato o que você tem, eu estou lhe falando o que lhe é próprio. O que você possui. Não é o que você conquistou. Porque daí para frente houve permissão de Deus. É aquilo que já nasce com você. Como disse Jeremias e Davi, quando disseram assim, em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Pode um feto pecar no ventre da mulher? Pode, gente. Pode, gente. Ele está dizendo, não é opcional, é meu. Eu tenho pecado e já nasci assim. Quando eu perguntar o que você tem, você vai dizer isso, pecado. Vou falar com você para você não achar que eu estou me excluindo. O que a gente tem? Só isso é seu. O resto é graça, bondade e misericórdia de Deus. Você não tem mais nada. Você não tem mais nada. Deus chega para Adão. Pastor Daniel
um homem muito experimentado na palavra, compartilhava isso comigo esses dias. E a gente almoçando, lá em Franca, São Paulo, eu dizia assim para ele, a gente é tão miserável, tão miserável, tão miserável, que até quando vai reclamar do que a gente tem que reclamar do que Deus deu. Eu falando. Porque quando Adão pecou, e o Senhor apareceu a ele procurando-lhe, não que Deus não soubesse aonde ele estava, mas dando a ele uma oportunidade de confissão, a gente sabe disso. E disse para ele, por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Quem te disse que você estava nu? A mulher que tu me deste me deu o fruto, eu comi dele e agora eu sei que eu estou nu. Aí eu disse assim, tá vendo, pastor? Até para reclamar do que ele tinha, teve que reclamar do que Deus deu, porque dele mesmo ele não tinha nada. Aí ele disse, não, Camila, não foi uma reclamação. Eu falei, como não? Ele disse, não. É porque ela foi a única coisa que a princípio ele recebeu literalmente como de Deus. Então quando o Senhor diz para ele, quem te disse que você está nu? E ele responde, foi a mulher que o Senhor me deu? Ele não está jogando a culpa para ela, nem rachando a casa. Ele não está reclamando, ele está se justificando. Ele está se justificando. Foi a mulher que o Senhor me deu. Me deu. Não é uma reclamação, é uma justificativa. O Senhor me deu. Se o Senhor me deu, é minha. E se o Senhor me deu, eu vou viver com ela tudo que o Senhor me deu para viver. Aquilo que você tem, preste atenção, aquilo que você tem, nem sempre determina o que você é. Nem sempre. Mas se você souber quem você é, você só fará coisas e terá coisas condizentes com quem você é. Volta para Jó. No capítulo 42, Deus lhe restitui em dobro tudo que antes ele possuía. Não, porque ele vai dizer, agora sei que tudo podes. Não, de maneira nenhuma. Ele vai fazer isso porque ele entendeu que agora o Senhor pode tanto que pode até deixar como ele está, e isso não vai deixar Deus de ser Deus. Quando Deus vê que ele entendeu, porque ele fez aproximadamente 70 perguntas para Deus, e quando ele queria se justificar e procurando justificativas diante de Deus, aí Deus vai aparecer para ele e vai dizer, cinge teus lombos como homem e eu falarei contigo. E ele faz tantas perguntas, se eu defraudei alguém, o Senhor me diz que eu restituo. Jó está querendo justificar a razão de tamanha prova, de tamanha humilhação. E aí Deus vai dizer para ele, eu não preciso de motivos para te provar, meu camarada. Ele está dizendo, olha, você me pede, você me pergunta coisas que justifiquem o seu estado. Quem você está pensando que é para achar que eu tenho justificativas de por que faço o que faço com você? Você pensa que o camarada está tão provado e Deus dá um testemunho tão bom dele, que Deus vai chegar, né? Ô, meu filho, calma, eu estou contigo. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisar, não. Deus já chega dizendo, quem você pensa que é para falar comigo assim? Aí ele diz assim, você está me fazendo perguntas porque sabe que eu posso responder. Se você sabe que eu posso responder, você não deveria se atrever a falar comigo desse jeito. Agora, já que você falou, prepara para ouvir. Como é que se pega a Leviatã? Leviatã é o que nós conhecemos como um crocodilo, mas nos dias do Nilo, ela possuía um tamanho que era quase a metade desse púlpito no que tange a comprimento. Aí Jó vai dizer, não se pega uma Leviatã. Aí ele diz, você não pega, eu tenho um anzol, que num dedo eu pego uma Leviatã. Ele diz assim, Jó, se tu és tão sábio e entendido e procura justificativas da tua causa, me diga para mim como é que se formam os ossos da criança no ventre da mulher. Ele diz, Jó, se tu és sábio e entendido e procura uma justificativa para saber o porquê que você está assim, diga para mim como é que se preparam os lumiares no céu e como é que o firmamento na invisibilidade sustenta a pressão atmosférica do universo e não permite com que nós sejamos sufocados com a pressão. O que Deus está dizendo é, Jó, me explica como é que no mesmo campo você respira aqui, mas não respira lá. Você sabe dizer aonde está a linha que divide o firmamento do universo? Aí óbvio, Jó vai parar de falar e vai só ouvir. Aí depois que Deus faz um monte de pergunta que obviamente ele não sabe responder, aí ele abre a boca e diz assim, agora eu me calarei. Vai ouvindo que eu sei onde eu vou chegar.
Ô, Camila, mas abriu José. Fica quieto, ouve aí. Eu me calarei. E tu falarás. Eu me inclinarei. Rebacoura machuri andará suria. Ele entendeu. O que ele entendeu? Ele entendeu. Diante de Deus não funcionam justificativas. Ele entendeu. Não se pode inquirir a Deus. Por isso ele leva Jeremias na casa do oleiro. Quando o vaso quebra, ele diz: como o vaso fez esse olheiro ao refazê-lo, como o oleiro fez a esse vaso ao refazê-lo, ele diz: não poderia eu fazer a mesma coisa com vocês, ó casa de Israel? Aí depois ele mostra o vaso em outro estado. Aí ele diz assim: Jeremias, agora pergunta aí para a casa de Israel, Jeremias, se pode o vaso dizer ao oleiro: por que fazes assim? Segue o conselho de Jó, para você aprender quem você é e quem Deus quer que você seja. Olha para quem está ao seu lado e diga: pronto para ouvir, tardio para falar. Ele aparece para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, capítulo 16, tirarei de ti o deleite dos teus olhos num golpe só. Aí Ezequiel vai dizer assim: falou-me o Senhor pela manhã, à tarde morreu minha mulher. Eu acho que a vontade dele era dizer: falou-me pela manhã, à tarde matou minha mulher. Ele disse: morreu minha mulher. Aí você pensa que Deus vai chegar e vai dizer: calma, Ezequiel. Peraí, Ezequiel, fica calma, Ezequiel. Não, aí está Ezequiel preparando para abrir a boca. O Senhor lhe aparece a segunda vez no mesmo dia e diz: refreia o teu gemido. Eu vou contar de 1 a 3, você vai virar para quem está do teu lado e vai dizer: segura, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Não, tem que ser igual mãe braba quando manda o menino engolir o choro. Vai lá, 1, 2, 3, vai. Agora pega na mão dele para dar um pouco de força e diz: segura, segura. Por que Deus está fazendo isso comigo, irmã Camila? Por que Deus me trouxe hoje aqui para ouvir a leitura sobre José? Por que Deus está falando comigo sobre as perdas de Ezequiel? Por que o Senhor está falando comigo sobre a revelação de sua glória na vida de Jó? Alguém que quebrou, que faliu, não tinha nada e depois precisou aprender o que era ter tudo. Por que, irmã Camila? O Senhor está dizendo: porque eu não tenho filhos mimados, eu tenho filhos forjados, filhos que eu não educo para crescerem numa variante de circunstâncias, filhos que eu tenho edificado para mostrarem para as circunstâncias: eu sou independente de como eu estou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei quem eu sirvo, independente de onde eu moro, independente com quem casei, independente do carro, independente da minha conta bancária. Deus quer que você aprenda que Ele vai te passar por circunstâncias em que você vai ter que aprender a sobreviver. Mas se você for aprovado, Ele vai te ensinar o que é superar. Mãe Camila, não é a mesma coisa? Não! Sobreviver é estar equiparado ao que me afronta. Superar e pisar em cima do que me castiga. Vou simplificar para você entender. Mãe Camila, qual é a condição da minha vida se eu estou sofrendo? Você está aqui. Aqui não falta ensinamento, aqui não falta pedagogia. Aqui não tem picanha, mas também não falta o que comer. Aqui não tem carro, mas também não falta força para andar. Aqui nunca falta tudo de uma vez, Deus não permite. Que é para você não perder dignidade diante das pessoas. Tem gente que está aqui e o Senhor está dizendo: respeito a sua conduta, mas o teu fim será melhor do que o teu meio. Jó vai dizer assim: agora eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ele está dizendo: agora eu sei que o Senhor faz o que o Senhor quer e o Senhor continua sendo Deus. Agora eu sei que eu posso morrer como eu estou e isso não muda quem o Senhor é. Aí Deus vai olhar para Jó e vai entender. Agora ele aprendeu que ele não é o que ele tem. Ele tem porque Deus vira o cativeiro de Jó. E o texto diz que dá em dobro tudo que dantes ele possuía. Lembra quando o diabo disse:
Ele é porque o Senhor tem? Aí Deus disse, então vai lá e toca. Aí Deus dá tudo em dobro. É Deus dizendo para ele, para nós, para o inferno, para o mundo, para os nossos dias. É Deus dizendo, para que vocês aprendam, para que eu veja, para que nós consideremos. É Deus dizendo acerca de Jó para o inimigo. Ele não é porque ele tem, mas ele tem por causa de quem ele é. É o Senhor dizendo, ei, quando você entender quem eu te chamei para ser, aí eu vou te dar coisas. Aí eu vou presentear seus relacionamentos. Aí eu vou aplainar os seus caminhos. Aí eu vou endireitar as suas veredas. Aí eu vou te tirar do deserto e te mostrar onde estão os pastos verdejantes. Aí eu vou te dizer o que é chupar azeite da dura pernedeira e o que é chupar mel da rocha. Aí eu vou te falar que você pode dormir do outro lado com o mar fechado, porque do lado oposto ele vai estar soprando o vento do Oriente para você ter passagem. Está entendendo? Deus te trouxe aqui para te dizer, ei! O teu processo é para você não dar ré na vida nunca mais. Vou falar de novo. O teu processo é para você não andar de ré, nem dar ré no carro da vida nunca mais. Irmã Camila, como é que eu vivo isso? A exemplo de tudo que eu disse, a gente precisa aprender só duas coisas, e eu prometo, só vou falar delas e vou fechar. Primeiro, José, sendo o mais novo dentre todos os seus irmãos, haja vista que não estamos falando da revelação do nascimento de Benjamim, seu irmão caçula, era o mais novo da casa e já trabalhava, cuidava do rebanho de seu pai. E o texto diz que ele ia fazer isso com os seus irmãos, todos mais velhos e bem mais velhos do que ele. Deveriam dar exemplo, mas não era isso que eles faziam. O único exemplo que os irmãos de José davam eram os exemplos a não fazê-lo. Ocorre que ele saía com os irmãos, e você vai ver que no que tange ao trabalho, tudo que os irmãos faziam, ele fazia. Mas tinha algumas coisas que os irmãos de José faziam que ele não fazia. E aí, irmã Camila, aí isso vai quebrar a predestinação da crença de que Deus olhou para os olhinhos de José e achou ele mais bonitinho dentre os seus irmãos para ser governador de toda a casa. Não houve preferência, o que houve foi diligência. Não houve escolha alienada, o que houve foi critério obedecido. O texto vai dizer que os irmãos de José faziam coisas más. Texto vai dizer que os irmãos de José faziam coisas ruins e davam testemunhos à casa de seu pai. E tire da sua cabeça a ideia de que José é um caçulinha fofoqueiro, porque nós estamos falando de uma cultura e de uma época que quando os irmãos pecavam, era igual a história da minha avó que eu contei. Se a gente deixasse o fiado a pagar e ficasse devendo, eles não diziam, a Camila não veio pagar, eles diziam, a Denira está devendo, porque era o chefe da casa que respondia pela família. Quem está entendendo, diga amém. Quando os filhos de Jacó, Judá, Rubem, faziam alguma coisa que não agradava ao Senhor, ou davam algum mau testemunho diante dos homens, não era o nome deles que eram queimados, não. Era a casa de Jacó que ficava com a honra em apuros. Aí você vai entender por que José contava, mesmo sabendo que ia ser prejudicado, porque a honra da casa do pai está acima da minha reputação e do meu status social. A honra da casa do pai está acima da opinião pública. Às vezes as pessoas não entendem, porque pregadores tocam em assuntos tensos, porque pastores ainda trabalham com disciplina, e porque tem gente que ainda tem cara para ter que olhar para as outras pessoas e revelar verdades que alguém gostaria de deixar escondido, e você diz, não mexe nisso não, isso é o vespero, não toca nisso não, aí é a casa de marimbondo, não mexe com fulano não, fulano é forte. Eu até entendo que de alguma maneira a gente é prejudicado, mas a honra do pai tem que estar acima da opinião pública, a honra da casa do pai tem que estar acima do que pensam de mim. Você não tem que ficar se preocupando o tempo todo. O que pensam de mim? Você tem que se preocupar. O que estão pensando do testemunho do meu pai? O que as pessoas andam falando sobre os crentes revelam o que elas pensam sobre Deus.
E é por isso que a gente não é conivente com porcaria. É por isso que a gente não é conivente com erro. Ah, mas se você falar isso, você não prega assim. Ah, mas se você falar isso, você não entra na porta assada. Eu não estou preocupada com porta. Por quê? Eu estou preocupada com a orientação do amor do Pai às ovelhas que o meu Pai me deu. José tipifica um Cristo em vários aspectos. Primeiro, o cuidado com as ovelhas que o Pai deu. As ovelhas não eram de José, as ovelhas eram do seu. Jesus vai orar desse jeito. Ele vai ser claro, ele vai dizer: as ovelhas que o meu Pai me deu estão nas minhas mãos. Senso de responsabilidade. Sua primeira honra tem que ser com a casa do Pai. Muitas pessoas podem dizer: ó Deus. Poucas pessoas podem dizer: Pai. Deus não nos quer entre aqueles que dizem Senhor, Senhor. Deus nos seleciona para que nós estejamos entre aqueles que dizem Abba, Pai. José tem uma conduta diferente dos seus irmãos em uma coisa. O quê? Não sei o que é. Eu só sei de uma coisa. Tem um monte de coisa que os irmãos dele faz, que ele tem que fazer igual. Provavelmente quem ensinou o pastoreio das ovelhas foi os irmãos. Mas tem uma coisa que os irmãos dele fazem que ele não faz. Se para ser aquele a quem Deus escolheu para viver o sonho de José fosse mérito, Deus então poderia escolher qualquer um dentre os irmãos de Jacó para ser quem ele queria que fosse: governador, coração de príncipe, status de nobreza, anel de autoridade, se fosse baseado no que faz. Por quê? Porque tudo que José fazia, seus irmãos também faziam. E na maior parte do que os irmãos de José faziam, José também procurava fazer. Mas por que Deus escolheu José? Aí você vai entender dentro do Gênesis 37. A escolha de Deus sobre a vida de José não está pautado no que ele faz, mas está pautado no que ele deixou de fazer. E é isso que quanto cristãos, quanto pessoas de caráter, que estão querendo forjar um espírito reto, um coração contrito, precisamos entender o que? Nós não estamos aqui pelo que fazemos. O nosso diferencial não está em aplicar o que podemos fazer. O nosso diferencial está em colocar força para deixar de fazer o que muita gente anda fazendo. Se eu te disser que a principal base do teu chamado, do teu ministério, não é baseado no que você faz, mas é baseado no que você aguenta não fazer. Vou te falar uma verdade. A maioria das pessoas que estão aqui salvas e convertidas não estão aqui porque fizeram uma confissão. Estão aqui porque diante de uma confissão conseguiram deixar de fazer coisas que outrora antes nunca conseguiam. O que separa os que servem dos que os que não servem? O que fazem? Não, o que deixam de fazer. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz: sei que você faz muita coisa. Fala: eu quero ver no que você é bom e não fazer. Ei, irmão, eu também sei falar alto. Difícil é quando Deus diz: não fala nada. Nessa hora Deus não está me chamando pelo que eu faço. Deus está dizendo: diante dos homens eles veem o que você faz. Para mim é pelo que você não faz que eu vou medir nosso relacionamento. Qual é o nome disso, irmã Camila? Renúncia. Isso aqui enaltece o escândalo da graça e não desabona a conduta da graça. Quando Jesus começa a falar com Pedro sobre como se revela a obra da salvação na vida de um homem, ele vai dizendo sobre todas as coisas que um homem não tem que fazer. Quando Pedro se vê na sua humanidade, ele diz assim: então é impossível ao homem salvar-se. Aí Jesus diz: exatamente, é por isso que o homem não é salvo por méritos, mas é pela graça. Aí ele diz: o homem não pode salvar a si mesmo, mas o Filho a qual o Pai enviou, esse pode salvar ao homem. Jesus não nos salvou operando milagre.
milagres. Jesus não nos salvou multiplicando pão e peixe. Jesus não nos salvou levantando o paralítico. Jesus não nos salvou curando da enfermidade os cegos, nem levantando coxos. Jesus não nos salvou fazendo. Jesus nos salvou quando Ele decidiu fazer o que ninguém faria. O que, irmã Camila? Quando a sua vida foi tirada. Mas me desculpa, porque o termo certo não é tirado. Porque Pilatos olha para ele e diz assim: eu tenho poder para te colocar lá e para te tirar de lá. Aí ele diz: você não tem poder nenhum se meu pai não te desse. Você não está tirando a minha vida. Aí ele diz: não, a minha vida ninguém toma. Eu a dou. Levante a sua mão. Eu quero profetizar algo da parte de Deus. Deus está te dando graça para mostrar que você não é só capaz de fazer, mas é capaz de renunciar agora, para que Deus te coloque em lugar de honra mais para frente. Romanos, o que Paulo vai dizer? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas destituiu do trono de sua glória. Desprezou a afronta, suportou a vergonha. E está onde? À destra do trono de Deus. Você não entra lá fazendo. Lá não entra dizendo quanto você faz. Lá entra dizendo quanto você deixou para conseguir passar na porta. Lá não entra se munindo de armamento. Lá entra demonstrando o quanto você permitiu ser esbofeteado. Lá não se entra dizendo quantos carros você tinha. Lá se entra dizendo quantas caronas você deu. Eu acho tremendo a manifestação de Jesus acerca daqueles que se dizem filhos da salvação. Ele diz assim: tive fome, não deste-me de comer. Tive sede, não deste-me de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Ele não pergunta: vocês não tinham água. Ele não pergunta: vocês tinham comida ou não. Não, ele disse: eu tive fome e vocês não me deram. Ele quando chega em uma casa para ser hospedado, ele não pergunta quantos cômodos tem. O que ele pergunta é: tem disposição para receber? Todas as casas que Jesus foi assim. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Jesus vai dizer, Mateus capítulo 16, verso 24 em diante: se alguém quiser vir após mim. Jesus abre o leque da salvação e ele diz: salvação é para quem? Quer. Salvação é para quem? Vem, salvação é para quem? Jesus está dizendo, aqui não tem meritocracia. Acabou aquele negócio de escola, que você chegava com uma mochila ruim, com um tênis difícil, brabo, e olhava um amigo com um tênis legal. Quantas vezes? Chega, pô, cara, que tênis maneiro, hein? Isso não é para quem quer, rapaz, isso é para quem pode. Quem lembra dessa época? A menina requebrava. Poxa, que pulseira legal. Filha, isso não é para quem quer, isso é para quem pode. Aí conhece o reino de Deus, tem uma inversão de cultura. Aí tu chega aqui dizendo: eu queria tanto, mas eu não posso. Aí Deus dizendo: então prepara para receber. Por quê? Porque aqui não é para quem pode, aqui é para quem quer. Aqui não é para quem pode, aqui é para quem quer. Aí Jesus vai abrir o leque da salvação. Se alguém quiser. O texto diz que ele fala isso para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Oi, irmã Camila, por que Jesus está falando isso para crente? Porque ser crente não é ser salvo. João 17, última ceia do Senhor. Ele olha para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não fosse cirandado como trigo. Então, quando tu te converteres, como é que é? Quando tu te converteres, mas peraí, acabei de tomar a ceia. Tomou a ceia, comeu do pão, bebeu do cálice, mas tu não é convertido, Pedro. Mas vai ficar, e quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Mateus 16, 24, se alguém quiser, completa para mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Vamos esmiuçar, o que Jesus está dizendo é isso aqui. Portanto, qualquer de vós
que quiser vir para ganhar, já perdeu mesmo que chegue. Mas vos digo, qualquer que perdendo enquanto vem, é o que o texto está dizendo. Mas aquele que perdendo por amor de mim, já ganhou. O que Jesus está dizendo? Se vier para ganhar, vai perder mesmo que chegue. Mas se vier já perdendo, se despindo, renunciando, quando chegar já ganhou. O que Agostinho falava? Ele dizia o seguinte: o céu está pronto para compensar qualquer prejuízo que você tenha na terra para entrar nele. Em contrapartida a isso ele diz: mas não há na terra nada que você tenha que compense o prejuízo de perder o céu. Aleluia. Irmã Camila, quem está aqui nessa noite? Aqueles que Deus, para antes de dizer ter, tem uma história de vida para aprenderem a ser. Não era o que José fazia, era o que ele deixava de fazer. Não era o que ele fazia, era o que ele não fazia, mesmo que todo mundo estivesse fazendo. E você diz, irmã Camila, mas virou via de regra, todo mundo faz. Deus não te chamou para ser regra, Deus te chamou para ser exceção na contramão do mundo. Levante a sua mão, estou sentindo graça de Deus para isso. Receba unção de ousadia para ser exceção numa regra de gente que faz tudo igual a todo mundo. Quem aqui teve uma mãe que gritava dizendo: você não é todo mundo? Levante a mão e diga glória a Deus, porque você teve uma mãe e agora tem um pai dizendo isso. Você não é todo mundo, você não é todo mundo, você não é todo mundo. Chega ele em casa, se embaraça com os irmãos por amor ao pai. Quem não está preparado a se embaraçar com alguém não está preparado para amar a Deus. Quem não está preparado para arranhar a aliança com alguém não está preparado para se aliançar com Deus. Mas Camila está pregando confusão? Eu não, nem eu nem Jesus. Mas foi ele que disse: quem vier a mim esteja pronto para deixar seu pai. E quem vier a mim esteja pronto a não se despedir dos seus irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Não é que ele não tem nada com a família, pelo contrário, Jesus trabalha em prol das famílias. Qual que é a lição? Radicalismo é prioridade. Jesus está dizendo, quem vier após mim, aprenda que ou eu sou prioridade, ou eu não vou aceitar ficar no lugar de ninguém. Jesus está dizendo, ou você ama mais a mim do que o seu pai, ou você ama o seu pai, porque eu não quero o seu amor. Não é fácil, mas é a verdade. Aguenta quem quer. Irmã Camila, quem quer, irmão. Aqui ninguém é obrigado a nada. Ô, irmã Camila, calha a boca que eu preciso ir embora. Vá em paz. Aqui não tem roleta na entrada nem na saída. Você vai em paz. Por que, irmã Camila? Porque Jesus não quer quem não quer. Olha para quem está do seu lado e diz, você quer? Ele está com cara de que quer? Ele ainda está confundindo, está achando que você está perguntando se ele pode. Não. Fala para ele, você quer? A irmã Camila, o pastor fez aqui o convite às ofertas. Eu queria tanto, mas eu não posso. Esquece esse mais. A gente não está perguntando se você pode, a gente está perguntando se você Jesus está dizendo, enquanto você trabalhar com o que você pode, eu não posso trabalhar. Jesus está dizendo, para de trabalhar com o que você pode. Ou melhor, com o que você não pode. Dizendo, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Jesus está dizendo, não, o não posso é para mim. Eu quero saber se você... Aleluia. Chega ele em casa e o pai lhe dá uma túnica de várias cores. Honra
A túnica de várias cores representa? A túnica de várias cores representa? Só que essa túnica não combina com o lugar que ele vive. A túnica talar de mangas compridas é tecido de linho pesado por causa do tingimento da cor. Quem fica achando que ministério é glamour nunca vestiu uma túnica. O tingimento pesa o tecido. Brabo mais ainda é porque Deus sempre te dá uma túnica real num lugar que você ainda não ocupou. Deus dá sinal para confirmar a promessa. E o sinal sempre vem num cenário que não combina com a promessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a túnica de José aponta para a realeza. A túnica de José aponta para o palácio. A túnica de José aponta para o principado do Egito. Mas sabe onde ele mora? No deserto, na caatinga. Só planta arbustiva vive. É seco. Você sabe qual é a indumentária de um pastor? Não é nem correto usar o termo indumentária. Você sabe qual é a roupa do pastor? É um tecido de algodão curto em cima do joelho, amarrado por um cordel de linho sem manga. Para que o camarada tenha condições de trabalhar com liberdade no pastoreio das ovelhas. Pastoreando, limpando fezes, colocando na nuca, lutando contra o lobo, ou contra qualquer perigo que se aproximasse. A roupa dava a ele mobilidade no deserto. Aonde José está? Aí o pai dele pega e dá uma túnica colorida. Só que a túnica combina com os palácios. Mas se ele não usa, é desfeita. O que ele tem que fazer? Usar uma túnica de palácio Normalmente, quando Deus quer que você seja o que ninguém mais é, Ele vai aferir a tua coragem para saber se você usa o que ninguém usaria onde você está. Lembra, quem está do teu lado diz, foi o pai que deu. Não, lembra, você está sem graça. Olha para alguém e diz, foi o pai que deu. Foi o pai que deu. Foi o pai que deu. Aí a pergunta é essa. Vai te preocupar com o que os teus irmãos pensam? Ou vai honrar o pai que deu o presente? Irmã Camila, mas é pesada. Irmã Camila, mas é quente. Irmã Camila, não combina com a lã. A pergunta não é essa. A pergunta é, foi o pai que deu. Vai honrar o pai ou vai se preocupar com os irmãos? Vai honrar o pai ou vai se preocupar com o deserto? O texto é claro. José usava a túnica talar de mangas compridas para pastorear a ovelha no campo. Aí você diz, irmã Camila, está pregando a diferença? Não, estou pregando a referência. E quando Deus te chama para ser o que ninguém é aonde você mora? E quando Deus te chama para pastorear fora do padrão? E quando Deus te chama para preparar uma liturgia no culto de domingo totalmente diferente do bairro que você vive? Deus está falando comigo. Pregue exatamente assim, porque eu estou aferindo a coragem de alguns, que eu tenho preparado o trono. É mais fácil ser igual, porque quem é igual não sofre rejeição. É mais fácil seguir a cartilha. Num lugar onde todo mundo se veste mal, vista-se mal. Porque você pode ser a humildade em pessoa, mas se você se vestir bem, vão dizer, metido, metida, arrogante. Aí você diz, sofrendo, Senhor, eu não te pedi nada. Aí ele diz, por isso que é presente. Porque você não era digno de receber a unção que você tem. Vez ou outra nos comportamos levianamente como a sunamita de 2 Reis 4, aonde não tendo filho, recebe um filho profetizado por Eliseu, mas depois de 12 anos, quando o menino vem a óbito, chega diante dele e de vez pedir, ressuscita meu menino, não, já começa o diálogo dizendo, te pedi algum filho?
é a gente em crise de ministério, dizendo: te pedi para ser itinerante, te pedi para cantar, te pedi para pregar. A maioria dos pastores que eu conheço dizem assim: eu não pedi para ser pastor, mas Deus foi estreitando de um lado, Deus foi estreitando de outro, igual a obra missionária. Por que toda igreja não faz missões igual? Porque a unção de virtude é diferenciada. O Espírito diz que dá a cada um como quer, e aí a gente reclama de ter recebido coisas que outros não receberam. Por quê? Porque a gente vai sofrer de um jeito que outros não sofreram. Mas o Senhor está dizendo: prepare, é o momento da sobrevivência, na hora da superação. Eu vou te colocar onde outros também não sentaram, eu vou te colocar onde outros também não ficaram. Pega na mão de alguém com graça, vai. Pega na mão de alguém com graça, com graça. Pega na mão de alguém com graça. Pega na mão de alguém e diga para ele ou para ela: usa a túnica, usa a túnica, veste a túnica, lava a túnica, passa a túnica, usa a túnica. Ela aponta o lugar que Deus vai te colocar, ela aponta o lugar que Deus está preparando para você, ela aponta o período de superação e não de sobrevivência. Túnica, tá pesada, ai, tá calor aqui embaixo, irmã Camila, usa a túnica. Sabe como é que se veste uma túnica? Vem comigo, Zeca, mas eu não quero cerimônia de casamento não, eu quero pancadaria. Todo príncipe não se vestia, ele era vestido. Porque túnica não se veste igual camisa. Camisa é camisa, túnica é túnica. Camisa veste uma mão, bota a cabeça, depois outra mão. Quando a gente é criança, a mamãe alarga, né? Tua mãe alargava, missionário. Alargava para encaixar a cabeça. Meu apelido no meio da minha família era Cabeção. Até hoje. Não sei por quê. Só porque quando eu era criança tinha boné que não cabia em mim. Alarga e bota a cabeça. Aí a gente que é criança já fica assim, né? Isso é camisa. Quando você cresce, você aprende a colocar camisa. Por quê? Porque é camisa. Todo príncipe tinha uma guarda de serviço. Por quê? Porque não se veste túnica sozinha. Por você estar lá de mangas compridas, sobrecai-lhe o tecido de uma vez só. Então todo príncipe tem alguém que lhe veste. É por isso que quem quer pegar túnica sem ter ganhado, sem ter recebido, a gente vê que não está no corpo, mas não ajusta. Vez ou outra a gente vê alguém usando túnica que botou sozinho. Dá para ver que a manga está torta, que amassou o babado, dá para ver. Agora, se for príncipe, se é o pai que dá, e é terrível. Você sabe por que o texto afirma o uso da túnica de José, mesmo sendo pastor? Por causa do que eu estou lhe dizendo. Dentro de todo o contexto de alguém da ocasião que usava a túnica, você não bota em você, quem te deu, te veste. Eu gosto daqueles que já entendem, aqueles que já estão vendo. É o Senhor dizendo, não vai dar nem opção de dizer quero, não quero. Quando olhar, já está vestido. E aí não bota primeiro cabeça e depois um braço e outro. Não, pastor. Você se abaixa um pouco e estende o braço. Quem te veste, mede a parte da cabeça. E por teus braços estarem estendidos, veste a cabeça junto com o braço na mesma hora. Quando ele se estica, ele recai. Ei. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, vai usar porque quem te vestiu fui eu. Eu coloquei sobre você. Vestiu. Está pronto, está arrumado. Não é fácil, mas é ela que aponta o caminho. E então vem o sonho. E ele diz, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Sonhei que estávamos no campo. José vai dizer, sonhei que estávamos. Deixe-me dizer duas verdades. Primeiro, há uma ira no meio de seus irmãos, porque percebem que ele só sonha depois da túnica, ou que pelo menos só tem coragem de contar o sonho depois da túnica. Só conta o sonho depois da túnica. E aí?
E aí que os irmãos dele pensam que arrogância. Só porque ganhou uma túnica está sonhando. Não, não. Eu já sonhava antes. A túnica é a certeza de que esse sonho será real. Você pensa assim, será que eu vou ser pregador? Será que eu vou ser pregador? Aí você pensa, estou sonhando. Aí daqui a pouco alguém liga e diz, fulano, você pode pregar no culto de quarta-feira à noite? Aí você diz, eita, túnica, sinal. Você diz assim, eu queria tanto ajudar algumas crianças. Eu queria tanto que Deus me desse condições de ajudar algumas crianças. Aí de repente você vem num culto e diante de tantas necessidades do campo missionário, o pastor de repente abre a boca e diz assim, você quer adotar quantas crianças? Aí me levanta ela, levanta a mão e diz, eu quero 5. Por quê? Eu já sonhava antes, mas agora eu tenho certeza. O apontamento. O Senhor está dizendo, não despreze os sinais que eu tenho te dado para mostrar que os seus sonhos são reais. Não despreze os sinais que eu tenho te dado para mostrar que o seu ministério não é fantasia, é uma realidade. Não despreze os sinais. E eu fecho aqui, ele diz assim, sonhei, eis que estávamos. Olha a conjugação do verbo, gente. José vai falar com pluralidade. Está no coletivo. Estávamos. Agora eu te pergunto, o sonho é dele ou dos irmãos? Hã? O sonho é de José ou dos irmãos? De José. Bate no peito e diz, o sonho é meu. Só que ele podia dizer, sonhei que eu estava, o sonho é dele. Não. Ele diz, sonhei. O que significa? O sonho é meu. E abre a narrativa dos dois sonhos. E no primeiro ele diz, sonhei e eis que estávamos. Oh, quem está entendendo, olha para um crente e diz assim, o sonho é meu, mas tem lugar para todos nós. Pega na mão de alguém e diz, te aguardo no meu sonho, te espero no cumprimento da minha promessa. Olha para o teu irmão e pergunta, tem lugar no teu sonho para mim? Tem lugar? Pergunta para alguém aí, pergunta, tem lugar no teu sonho para mim? Pergunta, tem lugar no teu sonho para mim? Sabe qual é a diferença de colocar esses missionários em posição de príncipe? Não é que eles têm a capacidade de sonhar, é que eles têm a capacidade de introduzir pessoas no sonho que eles estão sonhando. Gente assim Deus bota em cadeira de honra, gente assim Deus chama de príncipe. Tem lugar no teu sonho, tem lugar no teu sonho, tem lugar no teu sonho. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos ficar todo mundo de pé. Sonho dele, gente. O baterista está aí? O baterista está aí? Está aí ainda o baterista? Se tiver, chega aí. Sonhei e eis que estávamos. É por isso que os outros não entendem. Quando você está casada com um marido que é ébrio e diz, menina, mulher, por que tu não larga desse homem? Aí você diz, porque quando eu sonhei, ele estava no sonho. Colocar de fora do meu sonho quem estava no sonho não é desfazer de alguém, é desfazer do que eu sonhei. Por que o Senhor não dirige só a igreja e esquece esse negócio de obra missionária? Porque no sonho não foi assim que eu sonhei. No sonho estava aquele irmão ali, e no sonho estava Moçambique. Eu vi, eu xingo no sonho. Aí você diz, trabalha no sul, tem tanta coisa para fazer. Não, mas é que no sonho, o extremo norte e nordeste também estava. Aí as pessoas ao longo da vida, por verem que a sua realidade é descondizente com a realização do seu sonho, vão tirando os personagens do sonho.
Eu já vi gente que foi chamada para ser pastor virando empresário. Já vi gente que foi chamada para ser empresário tentando ser pastor. Gente que tinha um sonho, mas diante das circunstâncias foi desmembrando, foi desfazendo o cenário do sonho. E hoje a gente senta com eles para conversar. Eles não dizem assim, eu sonhei. Eles dizem... José diz assim, tive um sonho. Gente que desconstrói costuma dizer, tinha um sonho. Eu vou falar bem rasgado porque eu não quero dúvida do que Deus está falando. Deus pode te dar quantos carros Ele quiser. Vidro, trava elétrica, banco de couro. Diesel, sei lá. Eu não tenho inveja do seu carro. A pergunta é, quando você chegar com ele na igreja, vai subir o vidro e fingir que não me viu? Ou vai me dar uma carona 10 quilômetros de distância da igreja porque sabe que eu não moro aqui? O que o Espírito de Deus está dizendo é, sabe por quê, José? Porque o sonho era dele, mas tinha lugar para todo mundo dentro do sonho dele. Passa-se 17 anos depois de ser vendido para a caravana dos midianitas. Está ele por cima, governador de todo o Egito. Seus irmãos aparecem. É a fase que o fecho deles está de pé e o dos irmãos se inclina. Olha o que o texto está dizendo. Eis que meu fecho se levantou e também ficou de pé. Se o dele também ficou de pé, significa que antes do feixe dele ficar de pé, ele estava inclinado e os dos irmãos estavam de pé. Deus não quebra princípio para cumprir promessa. Sabe qual foi o último a ser honrado na casa de Jacó? José. Mas foi. Todos um dia se inclinaram e ele ficou de pé. Aí você diz, irmã Camille, por que teve tanta briga? Vou te falar agora. Porque quando a gente conta um sonho para alguém, a pessoa de vez avaliar o sonho, não, ela só ouve quem está de pé ou quem está inclinado. Não interessa, meu irmão, quem está de pé ou quem está inclinado, desde que quem esteja de pé seja sempre um irmão. Eu tenho 3 irmãs, e uma por parte de pai, 4. Dentre todas elas, a gente pede que todas sejam prósperas. Por quê? Porque há seguridade na prosperidade do irmão. Pelo menos entre as minhas irmãs é assim. A gente sabe que quando uma está bem, o restante está de boa. Porque diz a palavra, é melhor estar em 2. Se um cair, o outro. Quanto mais gente, melhor. Olha o cordão de 3 dobras. Se desfizer uma, ainda sobra. Talvez hoje alguém esteja de pé e você esteja inclinado. E o Senhor está dizendo, celebra o sonho do teu irmão. Por quê? Porque quando a fome bate na terra, tudo que a gente quer é que o irmão esteja de pé. Não importa se Deus vai me exaltar primeiro, ou se vai superar a sua casa primeiro. Eu não quero saber se você vai ter pia de porcelanato, granito, granizo, eu sempre confundo, o que é a pedra, granito ou granizo? Tu também não sabe, é isso aí. Aquela pia bonita, piso da cozinha todo de porcelanato, que Deus te dê em dobro. Não, eu não tenho inveja. A pergunta é, vai deixar a gente marchar lá ou vai ficar de palhaçada esquecendo quando tu pisava no barro? Não tem problema. Piscina, churrasqueira, dinheiro para Deus é papel. Tomara que você tenha piscina, churrasqueira e campo de futebol, sem problema nenhum, a gente quer que você tenha mais. A pergunta é, a gente vai ter que sair correndo para alugar campo, ou numa confraternização do final de semana com os jovens, você vai limpar a piscina e deixar a gente dar um tibum lá dentro? Você vai se tornar a melhor boleira da cidade para quê? Para ter 1 milhão de seguidores no Instagram? Ou o pastor vai ter que pagar o bolo dele no dia do aniversário? Olha de novo, para ele pensar 2 vezes e pergunta, tem lugar no teu sonho para mim? Tem? Quero pedir a Deise para fechar com um refrão aqui. Só um refrão, se você puder, Deise, vê algum hino
congregacional ou alguma coisa que os meninos possam te acompanhar, em razão das horas, só um refrão. E eu vou fazer assim, vou contar de 1 a 3 e vou orar. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus pessoas que querem servir ao Senhor, querem estar com o Senhor, mas acham que não podem por causa do que fazem. E aí vem a igreja, vem ao culto, e quando a gente pergunta assim, quer fazer uma aliança com Jesus? Você diz, não, hoje não. Porque para você servir a Deus é coisa tão séria, que você diz assim, depois que eu organizar minha vida eu vou. Só que você nunca organiza, e não é porque você não quer, é porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Eu não estou aqui porque eu sou santa, eu estou aqui porque eu sou arrependida. Jesus não está perguntando se você pode, Jesus está perguntando se você... Irmã Camila, mas e as coisas que eu faço? E as coisas que eu tenho? Jesus está dizendo, as coisas que você faz e que você tem, quem resolve sou eu, diz o Senhor. Irmã Camila, eu só não vou aí na frente porque eu tenho um tico-tico no fubá. Jesus está dizendo, vem com tico-tico e vem com fubá. Eu separo o que é tico-tico, separo o que é fubá e te coloco em santidade. Quando eu faço o convite, eu lembro da mulher do fluxo de sangue, tocando devagarinho porque pensava, eu posso sujar. Só que o que ela não sabia é que o imundo, quando toca Jesus, não suja ele. É Jesus dizendo, quando você me toca, não sou eu que fico sujo, é você que fica limpo. O Senhor está dizendo, não vou te julgar pelo que você tem enquanto você não sabe quem você é. Irmã Camila, eu quero descobrir quem eu sou. Eu quero que Deus faça eu ser independente do que eu tenho, para que depois eu entenda o que eu tenho, porque eu tenho. Deus exaltou a José. Tem gente aqui que está sonhando em colocar a mãe no sonho. Eu morava num bairro muito difícil, e no dia que eu fui embora de lá, eu virei para trás e falei assim, mãe, eu estou indo hoje. E fui morar numa área nobre do Rio de Janeiro, e disse assim, eu estou indo hoje, mas volto em pouco tempo, porque para onde eu vou, você vai também. Hoje minha mãe ligou, não foi, Rose? Minha mãe ligou e falou, peguei a chave do apartamento lá onde eu estou morando. Não, você nunca foi pobre e não sabe do que eu estou falando. Mas é uma alegria botar alguém no sonho. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem precisa de Jesus. Sem Jesus não tem sonhos realizados. Sem Jesus não tem alegria da salvação. Sem Jesus não me adianta uma promessa sem a presença dEle. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, vai sair do seu lugar e vai vir ao altar de Deus. Você que diz assim, irmã Camila, eu estou desviado, não está não. Desviado não frequenta culto, você é afastado e morre de saudade e vem aqui porque reconhece que Ele é o Senhor. Irmã Camila, eu me distanciei, quero voltar. Vem para o altar, pode vir, chega perto. Você que já serve ao Senhor em alguma igreja evangélica, por favor, fique aí onde você está. Nesse momento eu quero quem se afastou, quem se diz desviado, ou quem vem à casa de Deus, mas nunca vem ao altar, aí fica aí no lugar e diz assim, sou eu, mas eu não vou aí no altar não, Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz, igreja. Mas quem se envergonhar de mim, ele diz, quem não crê, ele diz, quem se envergonha, porque ele está dizendo, você crê, você não vem porque tem vergonha. Por isso os tímidos não herdarão o reino do céu. Não é porque não creem, é porque tem vergonha de confessar o que creem. E desculpa, mas eu vou falar rasgado. Tem gente aqui que conhece tudo que é religião, conhece tudo que é simpatia, mas quando a coisa aperta, você diz, há poder no nome de Jesus. Jesus está dizendo, chama ela. Porque quando eu pergunto para reconhecer a Cristo, ela não vem porque tem vergonha. Mas fala comigo lavando louça, fala comigo dirigindo carro, me pediu ajuda esses dias na empresa dele. Jesus está dizendo, você me conhece. Só que essa noite, oh glória, você pode glorificar a Deus, irmão. Jesus está salvando. Isto sim. Jesus está abrindo o leque dos sonhos.
Eu conto 1. Se você sabe que é você, descola o pé do chão e começa a caminhar. 2. Mãe Camila, eu tenho vergonha. Tua vergonha não muda nada. Mas 5 minutos de ousadia. Que 5? 1 minuto. Que é o que você precisa para sair do teu lugar e vir aqui. Pode mudar a história da tua vida de hoje para sempre. Vem. Vem. Os irmãos podem sair do corredor e chegar mais perto, que eu quero orar por vocês. Pode vir. 2,5. A igreja, levante a mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão e comece a orar, igreja. Comece a orar, comece a orar. É noite de salvação, é noite de salvação. 2,5. Prepara para cantar, Deise. Prepara para soltar a voz com força. 3. Irmã Camila, sou eu. Sai do seu lugar agora, porque Ele não está perguntando se você pode. Ele está perguntando se você quer. Oh, aleluia. Se tem um louvor, pode soltar, pode vir. Porque dele, por ele, você tem alguns segundos ainda. para ele são Mãe Camila, sou eu. Sabe que é você, todas vem. as coisas. Mãe Camila, sou eu. Estou afastado há muito tempo, vem. Porque dele, Vem, vem. por ele. Se você está aí, quer vir pro altar, faz um favor para mim. Pega esse corredor aqui que está disponível, ó, e vem por aqui, ó. Se aproxima do altar para adorar. Porque dele, por ele, Tem lugar no nosso sonho para você. Esse congresso é o desejo de um sonhador. É gente que está sonhando com salvação. É gente que está sonhando com a sua vida. Venha! Venha! Para ele, para ele, para ele! Levante a mão e diga a ele a glória! A ele a glória! A ele a glória! a ele a glória. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Se você sabe que é você, venha. A ele a glória. Pra sempre, sempre. Pra sempre. Eu queria ouvir a igreja adorar o Senhor com a Deise. Levante a mão e diga a Ele. Ele a glória. Oh, glória. A ele a Oh, glória. glória. A ele a glória. Pra sempre. Levante a sua mão em direção ao altar de Deus. Vamos orar. Se enquanto nós estivermos orando, você se arrepender de estar onde está, saia e venha. Você será alcançado pela mesma oração. Levanta a mão, igreja, sem preguiça. Vamos lá. Oi, irmã Camila, não é preguiça, é cansaço. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Levante a mão. Vocês que estão aqui na frente, faz assim para receber. Vocês que estão aqui na frente, digam assim: eu. Agora pronuncie o nome de vocês. Te peço, Senhor, me recebe em tua presença. Eu faço nessa noite uma confissão pública de fé, como o Senhor sendo meu Senhor, meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós alinhamos, concordamos com a oração dessas pessoas que estão retornando, fazendo contigo um concerto, e outras te confessando publicamente pela primeira vez. Obrigada porque cadeias antigas estão sendo quebradas nesta noite. Se porventura houveram pactos, estão sendo destruídos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é a ti que nós levantamos as nossas vozes nessa noite e te pedimos, perdoa todos os pecados. Trabalha com libertação